Capítulo 134. 50 anos. Não lhes disse ainda, mas digo agora, que quando Virgília descia a escada e o oficial de marinha me tocava no ombro, tinha eu 50 anos. Era, portanto, a minha vida que descia pela escada abaixo, ou a melhor parte, ao menos, uma parte cheia de prazeres, de agitações, de sustos, capeada de dissimulação e duplicidade, mas, enfim, a melhor, se devemos falar a linguagem usual. Se, porém, empregarmos outra mais sublime, a melhor parte foi a restante, como eu terei a honra de lhes dizer nas poucas páginas deste livro. 50 anos. Não era preciso confessá-lo. Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Naquela ocasião, cessado o diálogo com o oficial de marinha, que enfiou a capa e saiu, confesso que fiquei um pouco triste. Voltei à sala, lembrou-me dançar uma polca, embriagar-me das luzes, das flores, dos cristais, dos olhos bonitos e do burburinho surdo e ligeiro das conversas particulares. E não me arrependo, remocei. Mas, meia hora depois, quando me retirei do baile às 4 da manhã, o que é que fui achar no fundo do carro? Os meus 50 anos. Lá estavam eles, os teimosos, não tolhidos de frio nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso. Então, e vejam até que ponto pode ir a imaginação de um homem com sono, então pareceu-me ouvir de um morcego escarapitado no tejadilho. Sr. Brás Cubas, a rejuvenescência estava na sala, nos cristais, nas luzes, nas sedas. Enfim, nos outros. Capítulo 135. Oblivion. E agora sinto que, se alguma dama tem seguido estas páginas, fecha o livro e não lê as restantes. Para ela extinguiu-se o interesse da minha vida, que era o amor. 50 anos. Não é ainda a invalidez, mas já não é a frescura. Venham mais 10 e eu entenderei o que o inglês dizia. Entenderei que, abre aspas, coisa é não achar já quem se lembre de meus pais e de que modo me há de encarar o próprio esquecimento. Fecha aspas. Vai em versa letis esse nome. Oblivion. Justo é que se deem todas as honras a um personagem tão desprezado e tão digno, conviva da última hora, mas certo. Sabe-o a dama que luziu na aurora do atual reinado, e mais dolorosamente a que ostentou suas graças em flor sob o Ministério Paraná, porque esta acha-se mais perto do triunfo e sente já que outras lhe tomaram o carro. Então, se é digna de si mesma, não teima em espertar a lembrança morta ou expirante. Não busca no olhar de hoje a mesma saudação do olhar de ontem, quando eram outros os que encetavam a marcha da vida de alma alegre e pé veloz. Tempora mutantur. Compreende que este turbilhão é assim mesmo, leva as folhas do mato e os farrapos do caminho, sem exceção nem piedade. E se tiver um pouco de filosofia, não inveja, mas lastima as que lhe tomaram o carro, porque também elas hão de ser apeadas pelo estribeiro Oblivion, espetáculo cujo fim é divertir o planeta Saturno, que anda muito aborrecido. Capítulo 136. Inutilidade. Mas ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Capítulo 137. A Barretina. E daí não, ele resume as reflexões que fiz no dia seguinte ao Quincas Borba, acrescentando que me sentia acabrunhado e mil outras coisas tristes. Mas esse filósofo, com o elevado tino de que dispunha, bradou-me que eu ia escorregando na ladeira fatal da melancolia. Meu caro Brás Cubas, não te deixes vencer desses vapores. Que diacho, é preciso ser homem, ser forte, lutar, vencer, brilhar, influir, dominar. 50 anos é a idade da ciência e do governo.
Ânimo, Brás Cubas, não me sejas palerma. Que tens tu com essa sucessão de ruína a ruína ou de flor a flor? Trata de saborear a vida, e fica sabendo que a pior filosofia é a dos choramingas que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei e trata de aproveitá-la. Vê-se nas menores coisas o que vale a autoridade de um grande filósofo. As palavras do Quincas Borba tiveram o condão de sacudir o torpor moral e mental em que andava. Vamos lá, façamos-nos governo, é tempo. Eu não havia intervindo até então nos grandes debates. Cortejava a pasta por meio de rapapés, chás, comissões e votos. E a pasta não vinha. Urgia apoderar-me da tribuna. Comecei devagar. 3 dias depois, discutindo-se o orçamento da Justiça, aproveitei o ensejo para perguntar modestamente ao ministro se não julgava útil diminuir a barretina da Guarda Nacional. Não tinha vasto alcance o objeto da pergunta, mas ainda assim demonstrei que não era indigno das cogitações de um homem de Estado, e citei Filopémen, que ordenou a substituição dos broquéis de suas tropas, que eram pequenos, por outros maiores, e bem assim as lanças, que eram demasiado leves, fato que a história não achou que desmentisse a gravidade de suas páginas. O tamanho das nossas barretinas estava pedindo um corte profundo, não só por serem deselegantes, mas também por serem anti-higiênicas. Nas paradas ao sol, o excesso de calor produzido por elas podia ser fatal, sendo certo que um dos preceitos de Hipócrates era trazer a cabeça fresca. Parecia cruel obrigar um cidadão, por simples consideração de uniforme, a arriscar a saúde e a vida e, consequentemente, o futuro da família. A Câmara e o governo deviam lembrar-se de que a Guarda Nacional era o anteparo da liberdade e da independência e que o cidadão, chamado a um serviço gratuito, frequente e penoso, tinha direito a que se lhe diminuísse o ônus, decretando um uniforme leve e maneiro. Acrescia que a barretina, por seu peso, abatia a cabeça dos cidadãos, e a pátria precisava de cidadãos cuja fronte pudesse levantar-se altiva e serena diante do poder. E concluí com esta ideia: o chorão, que inclina os seus galhos para a terra, é árvore de cemitério. A palmeira ereta e firme é árvore do deserto, das praças e dos jardins. Vária foi a impressão deste discurso. Quanto à forma, ao rapto eloquente, à parte literária e filosófica, a opinião foi só uma. Disseram-me todos que era completo, e que de uma barretina ninguém ainda conseguira tirar tantas ideias. Mas a parte política foi considerada por muitos deplorável. Alguns achavam o meu discurso um desastre parlamentar. Enfim, vieram dizer-me que outros me davam já em oposição, entrando nesse número os oposicionistas da Câmara, que chegaram a insinuar a conveniência de uma moção de desconfiança. Repeli energicamente tal interpretação, que não era só errônea, mas caluniosa, à vista da notoriedade com que eu sustentava o gabinete. Acrescentei que a necessidade de diminuir a barretina não era tamanha que não pudesse esperar alguns anos e que, em todo caso, eu transigiria na extensão do corte, contentando-me com 3/4 de polegada ou menos. Enfim, dado mesmo que a minha ideia não fosse adotada, bastava-me tê-la iniciado no parlamento. Quincas Borba, porém, não fez restrição alguma. Não sou homem político, disse-me ele ao jantar. Não sei se andaste bem ou mal. Sei que fizeste um excelente discurso. E então notou as partes mais salientes, as belas imagens, os argumentos fortes, com esse comedimento de louvor que tão bem fica a um grande filósofo. Depois tomou o assunto à sua conta e impugnou a barretina com tal força, com tamanha lucidez, que acabou convencendo-me efetivamente do seu perigo. Capítulo 138. Há um crítico. Meu caro crítico, algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha 50 anos, acrescentei: já se vai sentindo que meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Talvez aches esta frase incompreensível, sabendo-se o meu atual estado, mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece.
Quero dizer sim que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus, é preciso explicar tudo. Capítulo 139. De como não fui ministro de Estado. Aqui uma observação do narrador. Neste trecho, Machado de Assis nada escreve, apenas usa reticências, como se não tivesse nada para dizer.